Where do you find it at in the Bible? You just looked it over and thought it was just a picture book or some other true story. But it isn't. It's God's Word. You are rich. I'm the child of a king. I'm the child of the king. With Jesus my Savior. I'm the child of the king. My Father is rich with houses and land. He holdeth the wealth of the world in His hand, of ruby and diamond, of silver and gold. His coffers are full. He has riches untold. Sing it. I'm a child of the King, a child of the King, with Jesus my Savior. I'm a child of the King. Let's bow our heads. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, "Come see this man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sin, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. Hallelujah. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee. Hallelujah. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Listen to this one. The woman at the well, he all her sins did tell. How 5 husbands she had at that time. That was him. She was forgiven of every sin, and the deep peace came within. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
And then I remember that when he got me my first pair of shoes, he said he's going down him and Mama to pick them out. E então eu recordo quando ele comprou para mim o meu primeiro par de sapatos. Ele disse que ia descer, ele e a mamãe, para apanhá-los. I've been barefooted. Eu andava descalço. You know, the little boys down in the mountains where I was raised just had what they call the old hickory, a little apron like or a little shirt when he was a little boy. Vocês sabem, os garotinhos lá nas montanhas onde eu fui criado apenas tinham uma, como vocês chamam, velha hickory, camisa feita de sarja forte, com listas verticais, usada especialmente como roupa de trabalho. Com um pequeno avental ou uma pequena camisola, quando a gente era um garotinho. I wore that till I was about 6 years old, I guess. Eu usei aquilo até ter 6 anos de idade, eu acho. And my first pair of shoes, they had the cap across them, it's got them little holes in them. E meu primeiro par de sapatos era daqueles que possuem uns furadinhos no seu redor. I'd always, when I get a splinter in my hand, I'd run to Mama and she'd pick it out like that. E eu sempre, quando entrava um fragmento de madeira em minha mão, corria até a mamãe. E ela arrancava assim. And I thought them little holes in my shoes is where they took a needle and picked them out of somewhere, because Mama said she had to go down and pick me out a pair of shoes. E eu achava que aqueles furinhos em meus sapatos eram onde eles pegavam com uma agulha e furavam de alguma parte. Porque a mamãe dizia que ela havia descido e apanhado um par de sapatos. I thought she did it with a needle. So, Eu pensava que ela havia feito aquilo com uma agulha. Então, but after the World War, I remember the message come out, we will never have no more war. mas após a Guerra Mundial, eu recordo a transmissão de uma mensagem. Nunca mais teremos guerra. War is over. A guerra acabou. That was good intentions. They meant that. Aquelas foram boas intenções. Eles quiseram realmente dizer aquilo. And then they formed what we know as the League of Nations, taking so many man soldiers out of each nation, and they would police the whole earth. E então eles formaram o que conhecemos como a Liga das Nações, tirando tantos homens, soldados de cada nação, e eles policiariam toda a terra. That was good intentions, but it didn't work because it wasn't God's program. Aquelas eram boas intenções, mas não funcionou, porque não era o programa de Deus. Now we've got what's called the UN. What is sitting in the UN with the guns on one another almost. Agora nós temos o que é chamado de ONU. O que se estabelece na ONU quase que é com armas uns nos outros. It'll never work. Isto nunca dará certo. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Deuteronômio, capítulo 30, nos versos 15 até o verso 20. A escritura que será usada nesta noite pelo evangelista irmão Efraim Alves. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 15 ao 20.
Nós vamos cantar o hino de número 144, Crer e Observar. Vamos cantar? Número 144. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Aleluia, graças a Deus. Vitória te dará, número 152. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende dos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças para prosseguir. No ar
mais, sua aflição é nada, pois deste mundo tudo Deus pode operar. Por que temer, se no futuro irás cantar? Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Aleluia, graças a Deus. Deuteronômio capítulo 30, do verso 15 ao verso 20, a escritura que será usada nesta noite. Pastor Gideão Marinho. Boa noite com Jesus. O Senhor continue nos abençoando. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, interceder a Deus pelos nomes que chegaram aqui na lista escritos. Nós vamos orar por todos esses pedidos e muitos outros que não chegaram na lista, você pode levantar a mão. Por Luiz Marcos e família, Sebastiana Dalva e família, Zeneide Francis Dias Campos, Thaísa Francis Dias Campos, Florentina Luciano da Silva, Silvia Helena Hortelã, José Seco, Maria Adelair de Souza, Yolanda Rezende Godoy, Zoraide Rosa da Silva, Maria José de Aguiar, Altina Rosa da Silva Adelar, Dulce Moura, Raniele Custer, Aelson Tavares de Almeida por cirurgia, Marli Bezerra Tavares, também por cirurgia, Wesley Cabral Rocha, Valdeci José dos Santos, Lucimar de Souza Vasques, Ângela de Souza Vasques e família, e Denise Dias Pérez e família. Também vamos orar pela viagem do irmão Irineu Custer e família. Nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor que mencionamos estes nomes, nós cremos na presença do Senhor, nós cremos naquela atmosfera que o Senhor está presente conosco e juntos diante da igreja mencionamos estes nomes, levantamos mãos no santuário, rogando a tua intervenção. Nós pedimos a ti, Senhor, humildemente, que o Senhor envie a cura divina para o que está enfermo, doente, que o Senhor envie o teu poder de libertação, teu poder de vitória sobre cada pessoa que necessita do Senhor e está pedindo nesse instante. Nós clamamos ao Senhor, mencionando o teu nome, o qual o inimigo teme e é repreendido, o Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos, ó Pai, mencionando o encontro de pastores, que já se aproxima mais e mais. Nós clamamos a ti também, Senhor, que o Senhor inspire, tome todas as decisões por nós, abençoa o povo, dirija a cada um segundo sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.
Aleluia, graças a Deus. Vamos convidar a irmã Benedita para cantar o hino desta noite. A Barca da Vida. É o hino da harpa. A Barca da Vida, 582. Vamos ouvir. De andar neste mundo, qual barca vogando no mar, mas sei o segredo profundo de nele jamais naufragar. Cristo é o piloto para me guiar, da vida a barca até no céu chegar. A luz que ao céu me dirige, a santa palavra de Deus, desvios e faltas corrige, mostrando o caminho dos céus. Cristo é o piloto para me guiar, da vida a barca até no céu chegar. O mar tormentoso da vida, rugindo me busca perder, mas sempre por Cristo mantida, minha alma bonança de ter. Cristo é o piloto para me guiar, da vida a barca até no céu chegar. Assim eu não temo perigo, não vou naufragar neste mar. Se Cristo Jesus vai comigo, no céu sim eu hei de entrar. Cristo é o piloto para me guiar, da vida a barca até no céu chegar. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Benedita. Continue cantando assim. Nós vamos dar um Deus abençoe para o nosso pastor, dizer: Senhor, o abençoe. Deus o abençoe, pastor Joaquim Gonçalves, que está lá na chácara com a irmã Janaína e a família dele. Deus abençoe o nosso pastor e todos os irmãos que estão com ele. E as igrejas que estão pela internet são as seguintes: na Bahia, Guanambi,
Jacobina, Maracás, Maragogi-Pinho e Salvador. Aqui em Goiás, o Recanto da Fé, assentamento Canudos, Caiapônia, Lusiânia, Minasul, Mineiros, Nazário, Palmeiras de Goiás e Rio Verde, Chapadinha no Maranhão, em Minas Gerais, Francisco Sá e Paraguaçu, no Mato Grosso, Alto Araguaia e Pedra Preta, João Pessoa na Paraíba, no Piauí, Oeiras e Valença, Itaboraí no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, Natal, Santa Cruz e Santana, Anchieta em Santa Catarina, Mococa em São Paulo e Porto Nacional no Tocantins. Irmão Erasmo Rocha no Japão, José Maria, Ivanira e Sara Taíta de Oliveira na França, e Paulo Celestino e família nos Estados Unidos, Salete dos Santos nos Estados Unidos e Ana Maria Cunha também nos Estados Unidos. São 1.048 conexões até as 19h20, sendo 28 igrejas, 2.670 pessoas. Mais uma vez, Deus abençoe. O evangelista, irmão Efraim, vai pregar a palavra para nós nessa noite, e a escritura está em Deuteronômio, capítulo 30. Somente crer, tudo é possível, somente crer. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Só há uma forma de ter vitória, e essa é pelo sangue de Jesus. Que João disse que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Eu agradeço a Deus, o pastor Joaquim, o pastor Gideão, por esta oportunidade, ciente da responsabilidade, né? Mas cremos que Deus tem a porção para cada dia. Davi disse que nunca viu um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então Deus tem a palavra que nós necessitamos hoje. Quando viemos no culto amanhã, Deus tem a porção de amanhã. A cada dia Deus tem a sua porção. Ele falou para Israel pegar a porção do dia, que amanhã Ele proveria novamente o maná, porque Ele é o Deus que provê, é o Deus provedor. E eu convido a igreja neste momento para lermos a Escritura, onde está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20, onde diz: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Portanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que
entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Senhor Deus amado, Todo-Poderoso, a tua palavra diz que o Senhor é a nossa vida, ó Pai. O salmista diz que a tua benignidade é melhor do que a vida. O Senhor é tudo para nós, ó Pai. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor cuida das ovelhas, ó Deus. E nesta noite, ó Pai, o teu povo está aqui como as tuas ovelhas, esperando, ó Deus, o acariciar do Senhor, esperando, ó Pai, o cuidado do Senhor, que o Senhor possa curar aquela ovelha que está doente, ó Pai, possa ajudar a caminhar aquela que está precisando de ajuda. Ó Pai amado, envia a tua palavra, Senhor, aos corações de teu povo, com a vivificação dela, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos? Nesta noite, o Senhor permitindo, nós queremos falar um pouquinho sobre Ruth. E o profeta, na mensagem O Parente Redentor, vamos discorrer ela, alguns parágrafos. Ele diz no parágrafo 38, a Bíblia inteira é uma história de amor. A Bíblia inteira. Começa com Adão e Eva, e podemos ir lendo, aí vem Abraão e Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Raquel, José e a noiva gentilha, a esposa gentilha, e vem Davi com as suas 500 mulheres, e vem andando, eles tipificando a Cristo, até chegar no Apocalipse, Cristo mesmo com a sua noiva. Toda a Bíblia é uma história de amor, falando de Cristo e de sua igreja, falando de Cristo e de você. E o profeta fala, e Deus sustentará a sua palavra, e essa história foi escrita, e todos os manuscritos antigos, quando eles estavam separando a Bíblia, os homens santos, quando eles tentavam colocar tudo junto no Velho Testamento, este livro de Ruth foi um dos livros excelentes que eles aceitaram. Por quê? Se é apenas uma história de amor, por que os escritores e os sábios da antiguidade aceitaram este livro como sendo inspirado? Se é só uma história de amor, nada dentro da Bíblia é por acaso, nada dentro da mensagem é por acaso. Quando o profeta contou aquela história da prima órfã, no 6º selo, aquilo não foi por acaso. Aquela moça, aquela prima órfã, que quando ela viveu aquilo, ela não sabia que a vida dela seria contada pelo 7º anjo de Apocalipse, que a vida dela estaria representando a Cristo e sua igreja. Aquilo foi contado para nós, mostrando Cristo e a igreja. E o livro de Ruth, porque ele foi colocado dentro da Bíblia? Porque há uma revelação escondida dentro deste livro. E dentro desta revelação escondida, você percebe o significado verdadeiro. E isto te trará
para bem perto de Deus. A revelação deste livro te trará para mais perto de Deus. E o profeta, o sétimo anjo, veio para revelar. E ele nos revelou este livro. Ele mostrou o que é Cristo e a igreja. E o profeta, no parágrafo 62, ele disse: eu quero trazer isso de 4 diferentes pontos de vistas. Tenho escrito aqui, primeiro é Ruth decidindo, Ruth fazendo uma escolha, Ruth servindo, Ruth descansando e Ruth sendo recompensada. São os 4 pontos que o profeta ele explica nessa mensagem. E ele diz no parágrafo 76, mas como eu gosto daquela pequena Ruth, ela tinha que fazer uma decisão. O primeiro ponto, Ruth decidindo. Eu tive que fazer uma decisão. Você precisa fazer uma decisão. Essa decisão é colocada diante de todos. Quando Jesus Cristo, em São João capítulo 6, ele falou: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que aquela multidão, aquele povo se escandalizou. E ele virou e disse para os 12, e vós também não quereis ir? Colocou eles sobre uma decisão. Eles deveriam agora decidir se eles iam com os outros, com 70, ou se ia ficar com Jesus Cristo. E o profeta diz: eu tive que fazer uma decisão. Você precisa fazer uma decisão. Você não sairá dessas portas nesta manhã sem ter feito algum tipo de decisão. Você não deixará esta sala hoje sem que seja um homem ou uma mulher melhor, ou um homem ou uma mulher pior. Na próxima vez será mais duro alcançá-lo, a menos que saia melhor. Veio uma prova final na vida dela, que foi a decisão. Qual foi a decisão? Ruth, ela era uma nora de Noemi. E seu marido havia morrido, seu cunhado morrido, seu sogro morrido, e Noemi ia voltar para a sua terra natal. E ela virou para as suas noras e falou para elas regressarem, voltarem para a casa dos seus pais, para os seus deuses. Orfa, a sua cunhada de Ruth, ela voltou. Ela chorou, pranteou, mas voltou. Agora Ruth não. Então veio essa prova final na vida dela, e veio uma prova final na vida de todos. Veio uma prova final na vida de Eliseu, quando Elias mandou ele voltar: fica aqui em Betel, na casa do pão de Deus, fica aqui em Jericó. Mas ele teve que tomar uma decisão, e essa decisão foi: não te deixarei, eu vou com você para onde for, Elias. E essa decisão que ele tomou fez com que ele recebesse a porção dobrada do espírito de Elias. E o profeta diz: e quando você recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, mas recebe, tem que ficar com ele. Eliseu ficou com ele até no final. E quando ele recebeu aquela porção, quando ele recebeu aquela capa, Eliseu não saiu fazendo uma coisa diferente, não. Da mesma forma que Elias abriu o Jordão, Eliseu abriu também. Os mesmos milagres que Elias fez, Eliseu fez.
E você é o Eliseu de Deus. A noiva é o Eliseu que tem a capa de Elias, que tem a mensagem de Elias, que tem tomado esta decisão precisa e correta. Mas vem uma prova final na vida de todos. E Ruth tinha que fazer uma decisão. Como a Bíblia diz que sua sogra disse a ela: volte para seus deuses, como sua irmã fez. Volte atrás, como os mornos fizeram. Os 70 que seguiram Jesus voltaram. Por que você não volta? Ruth disse: eu irei aonde tu fores. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Aonde tu habitares, eu habitarei. Aonde tu morreres, eu morrerei. Aonde tu fores sepultada, serei sepultada. Aí está a decisão verdadeira. Ela fez a sua decisão. Ela tinha que voltar ou ir adiante. Nós estamos sobre aquelas mesmas terras nesta manhã. E para trás ou para frente. Nunca volte, diz o profeta. Nunca volte. O diabo, ele faz tudo para desanimar, para fazer você voltar, para te entristecer. Mas nunca volte, vamos para frente. O profeta fala de um pregador que foi pregar em uma cidade. E lá tinha um valentão que não aceitava fazer culto naquela cidade. Ele colocava todos para correr, todo pregador voltava. Mas chegou este irmão na cidade e foi lavar as janelas. E o valentão chegou lá com o revólver do lado e falou que não aceitava cultos ali. Primeiro teria que lutar com ele, teria que passar por cima dele. E o pregador falou: se o negócio é esse, vamos fazer agora. E o profeta disse que ele jogou ele no chão e pulou em cima, dizendo: eu tenho que pelejar se desejo reinar. Senhor, esforça a minha coragem. Deus, esforça a sua coragem nesta noite. Se você está precisando desta coragem, Ele te esforça. Elias chegou a um tempo que ele estava debaixo de um zimbro, precisando de uma coragem, precisando de um ânimo, precisando de uma força. E Deus enviou um anjo para trazer-lhe um alimento que lhe deu força por 40 dias. E Deus dá a sua palavra nesta noite para te dar força, para te dar coragem, para você prosseguir na sua jornada. Coragem, esforça a minha coragem, Senhor. Eu tenho decidido de te servir, eu tenho decidido de te seguir. Eu preciso de coragem. Eu tenho que pelejar se desejo reinar. Você tem que pelejar, você tem que lutar, mas Ele te dá força para isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não recuamos. Vamos para frente, diz o profeta. Você não recua. Você simplesmente prossegue. Vai caindo, Deus te levanta, mas prossegue. Foram caminhando até a terra prometida, para a terra de pessoas estranhas. Elas caminharam para frente. Ruth no seu coração, não sabendo para onde ia, porém um tipo da igreja. Nós peregrinamos como Abraão, peregrinos numa terra estranha, entre um povo estranho. Ela prosseguiu além e finalmente ela veio até a área e o lugar onde Noemi a estava trazendo. E o que foi que ela achou?
todos batendo nas costas dela e falando bem dela. Foi isso que Ruth achou lá em Israel. Ruth, nós estamos alegres em tê-la aqui. Não foi isso que ela encontrou. Ela encontrou foi desacordo. Ela encontrou foi aflição. Ela encontrou foi aborrecimento. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E pregadores que lhe falam que a vida cristã é um caminho florido, tranquilo e sem preocupação, ele está te enganando. Ele nunca aceitou aquela experiência por si mesmo. O mundo te odeia, porque vocês não são do mundo, disse Jesus, e o povo irá te odiar. Você precisa tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor e deixar que os outros riam de você. Foi essa decisão, foi a decisão de Moisés. Ele tomou o caminho com o povo, com os desprezados do Senhor. Ele sofreu pelo vitupério de Cristo. Por quem você sofre? É pelo vitupério de Cristo. Você sofre na rua, sofre no trabalho, sofre na escola, sofre em casa, pressão. Por quê? É pelo vitupério de Cristo. É para não comprometer a sua salvação, para não comprometer a sua eleição. Então você sofre como Moisés por causa da sua escolha, por causa da sua decisão. E o profeta diz: então note, a vida era dura para ela, e é dura após você se tornar um cristão. Você precisa reajustar a si mesmo para este lado. E Ruth precisou ajustar-se de estar numa terra onde havia bastante para se comer e todo respeito para um povo que estava rindo, criticando dela. Uma terra onde ela precisava respingar no campo o que comer. Ela tinha que trabalhar, ela tinha que respingar a sobra da colheita. Colocava em seu charle e levava aquilo para casa. Quando ela estava lá, eles descobriram então que ela estava respingando, ou indo para respingar. E aquilo é o que a igreja tem que fazer. Após sua decisão, você precisa servir. Servir a Deus de acordo com o seu diagrama. Servir a Deus de acordo com o seu programa. Servir a Deus de acordo com a sua vontade. O livro de Ruth é mostrando a fase da igreja. É mostrando toda a fase da igreja de Jesus Cristo. Agora note de perto agora, quando Ruth disse, ou Noemi disse a Ruth, disse agora, ele é nosso parente. Se você puder achar favor com ele, você achará descanso. Ruth, ela foi respingar no campo de um parente remidor, um parente mais próximo de Noemi, um parente que poderia redimi-la, alguém que poderia fazer algo por ela, naquela condição que ela estava só de trabalho, naquela condição que ela estava só de sofrimento, mas havia um que podia fazer alguma coisa por ela. E nós temos um que pôde fazer alguma coisa por nós. Ele pôde fazer o nosso parente redentor, o nosso parente que pôde nos redimir. Não havia um anjo que poderia fazer aquilo. Não havia um querubim, um serafim, não havia ninguém. O próprio Adão precisava ser redimido. Mas nós temos um parente, um que
pôde fazer isso. E o profeta disse: se você puder achar graça, você achará descanso. Boaz representava Cristo, o homem rico, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor da ceifa. Oh, como Boaz chegou lá andando naquela carruagem, olhando em volta do campo, e seus olhos caíram sobre Ruth. Ele era mestre, ele era o Senhor da ceifa, e ele achou graça à vista dele. Você achou graça à vista de Deus. Deus falou para Israel: eu não escolhi a vocês porque vocês eram grande, um povo forte, grande em números. Não, eu escolhi porque eu vos amei. Deus nos escolheu porque Ele nos amou. É o seu amor que nos escolheu. Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Você achou graça diante dele. A viúva de Serepta de Sidom, ela achou graça diante de Deus. Quantas viúvas havia no tempo de Elias, disse Jesus. Quantas mulheres fiéis, quantas mulheres santas, mulheres em Israel. Mas elas não acharam graça. Mas houve uma viúva gentia, que essa achou graça diante de Deus. Ele enviou Elias à casa dela, porque ela ia crer em sua palavra, ela ia pegar em sua palavra, ela ia aceitar o profeta. Essa é a graça de Deus, e isso é o que a igreja faz hoje em dias. Enquanto o Senhor da ceifa está passando, Ele não está olhando a edifícios grandes, torres altas, couros bem treinados. Ele está à procura de indivíduos, homens e mulheres que sejam dedicados e tenham feito uma separação definida a Cristo. Dedicaram a si mesmos ao serviço. Deus, eu creio nisso, cada palavra dela. Deus quer que seu povo creia em cada palavra dele. Em cada. Mas o profeta, no parágrafo 33, a seguir, ele fala do encontro de Boaz com Ruth. Ele encontrou com ela e foi conversando com ela. E no parágrafo 134, ele disse: tenho ouvido falar de você. Você não vai a nenhum outro campo. Quem é aquele? Não comece a ir nos campos de missões fora de sua chamada. Você não precisa ir a nenhum outro campo onde tem movimento de cura. Não precisa disso. Você não precisa ir colher, respingar em outro campo, não. Pode deixar que aqui tem o que você precisa. Aqui tem a quantidade que você vai se fartar, que vai sobrepujar. Não precisa ir atrás de mais nada. Não comece a ir nos campos de missão fora de sua chamada. Permaneça aqui no meu campo. Fique com os meus. Fique aqui quieto. O profeta diz que nós não temos que buscar nada fora, nem mesmo desejar viver nos tempos passados, viver nos tempos de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de Pentecostes. Não precisa, porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem tudo o que você precisa no presente, na onde você está. Se você crê na mensagem, firme-se nela. Vê? Não importa qual seja o preço que você tem que pagar. Permaneça juntamente com ela. Vá indo até o fim. Agarre-se a ela. Não solte a mensagem. Se você crê nela. E o profeta continua.
no parágrafo 138, ele disse: quero que vocês, ele falando que Boaz falou para os seus servos, em vez em quando você deixa cair umas migalhinhas para ela não cansar. E ele disse: quero que vocês, anjos, ele disse, quero que vocês, anjos, vocês, ceifeiros, de vez em quando deixa cair um punhado de propósito. Não deixe que tudo seja tão cansativo. Ele deixa cair nesta noite para você um punhado, a bênção, a cura, a libertação, a solução para o seu problema. Ele deixa cair, mas você tem que apanhar. Você não gosta de achar esses punhados, diz o profeta. Eu espero que achamos alguns nesta noite. Você pode ter certeza que você vai apanhar o seu punhado. Você vai apanhar a sua porção. E o profeta continua falando. E o que ela respondeu? Falando do parente redentor. Ela deitou aos pés de Boaz, em orientação da sua sogra. Ela deitou aos pés dele. Quando ele acordou, ela diz para ele, e o que ela respondeu: mas tu és um parente chegado. Amém. Tu és um parente chegado. Tu podes fazer algo por mim. Tu podes me pôr a descansar. Descanse, amém. Descanse, Ruth. Porque o homem não terá descanso enquanto não pagar o preço da redenção. E o profeta diz: e quando Ruth estava descansando, era um tipo da igreja descansando nas promessas de Deus. Estava mostrando a igreja descansando. Como o profeta fala daquela senhora, daquela cristã que foi visitar a sua filha em Nova York. E veio um tufão no oceano. E todos desesperados. O capitão mandou todo mundo orar. Estava tocando um rock. E naquele momento mudou a música. Mas aquela irmã, ela estava descansada, ela estava ancorada. E o capitão falou com ela: você não viu o SOS? Nós vamos afundar daqui 30 minutos. Ela disse: glória a Deus. Ele disse: você não vai orar? Ela disse: não, já orei. Eu já estou pronta, eu já fiz a minha decisão. Já está tudo preparado. Se chegarmos em Nova York, eu tenho uma filha lá. Mas se não chegarmos, eu verei a minha lá na glória. Ela tinha uma decisão concreta, uma decisão definida. E ela estava descansada. E Ruth descansando. Isso mostra a igreja descansando nas promessas de Deus. E Ruth estava descansando, esperando ser redimida. E o profeta diz, a Bíblia, que Boaz foi diante dos anciãos para redimi-la. E ali ele teve que tirar um sapato diante dos anciãos, mostrando o sinal de remissão. E o profeta diz: o que Jesus fez para fazê-lo? Ele fez um testemunho público, como Boaz fez um testemunho público para redimir a Ruth. Jesus fez um testemunho público para nos redimir, indo para o Calvário. E o profeta diz: quando Satanás não podia morrer pelos pecados,
porque ele era o pecado. Ele é o pai do pecado. Porém, Jesus, aquele inocente, Deus se manifestando em carne, Deus indo para o Calvário, Deus sendo crucificado. O profeta diz: tiraram suas vestes e ficou pendurado entre o céu e a terra em vergonha, como um testemunho público, mostrando que ele estava pagando o preço da nossa redenção, que ele estava nos redimindo, que agora não importava quão pecador o homem fosse, quão carregado ele estivesse, como cansado ele estivesse, uma vez visitando este Calvário e vendo ele como ele é, esta pessoa nunca pode ser a mesma, ela tem que ser transformada, porque ali o preço foi pago, o preço da sua cura, o preço da sua salvação, foi pago ali no Calvário. E o profeta continua dizendo: bem, eu creio com todo o meu coração, que o lugar ainda está aberto. Eu creio que ele permanece no trono de Deus, o nosso parente redentor, ele está no trono de Deus, porém em breve ele se levantará e virá para retificar aquilo que redimiu. Ele está fazendo a obra do parente redentor, enquanto Ruth está esperando. Ele está neste momento fazendo a obra do parente redentor, enquanto nós estamos aqui esperando a manifestação do último eleito, esperando o último eleito se manifestar. Ele está lá intercedendo por nós. O profeta diz que o diabo nos acusa 24 horas, mas o nosso parente redentor, ele nos defende 24 horas, 24 horas defendendo, 24 horas falando: eu morri por eles, há um sangue, há um propiciatório a nosso favor. E o profeta diz, no parágrafo 185 desta mensagem, para terminar, o parente redentor. Agora encerrando, faremos isso encerrando. E ele fez aquilo. Então ele tomou Ruth e casou-se com ela. A recompensa da decisão de Ruth. Ela teve um filho chamado Obed. E Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, que era o pai de Cristo, amém, pai do Senhor Jesus. Esta foi a recompensa de Ruth, por ter esperado, por ter tomado a decisão precisa e correta. E o profeta, na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, parágrafo 117. E isso é o que a igreja fez. Ela entrou na justificação sobre Lutero. Então ela foi santificação sobre Wesley. Entrou no batismo com o Espírito Santo nos últimos dias. E agora descansando. A igreja está descansando com o penhor de nossa herança, pois sabemos que algo aconteceu em nós. Passamos da morte para a vida e esperando, gemendo com a natureza por aquele tempo quando receberemos uma vida imortal, uma imortalidade plena. Nossos corpos serão redimidos. Tudo está redimido e estamos apenas esperando que Ele retorne. Essa é a nossa recompensa. Nós estamos esperando o retorno do Senhor Jesus Cristo, como a prima órfã ficou esperando o retorno daquele que fez
uma promessa para ela: daqui a 1 ano eu retornarei. Assim estamos nós, esperando pelo retorno do Senhor. Há uma recompensa para os vencedores. Siga em frente. Lírio, se você está em você, coloque de um lado a lama e tudo mais, e siga em direção para cima. Sim, Senhor, para sentar comigo no meu trono. Essa é a recompensa para todos que têm tomado a decisão, porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisão, uma vasta porção dos céus espera por ti. O profeta foi além da cortina do tempo, e ele viu aqui essa vasta porção dos céus, ele viu os redimidos, ele viu este povo lá, ele viu estes eleitos, estes que escolheram a sua mensagem, esses que escolheram como Eliseu escolheu, esses que escolheram este caminho estreito, e uma grande porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Ruth foi recompensada, você vai ser recompensado, e nesta noite você é recompensado por ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus amado, todo-poderoso, grande Deus amado, neste momento, Senhor Deus, rogamos as tuas bênçãos, ó Pai, rogamos a cura divina sobre o teu povo, a recompensa, ó Deus, deixa cair estas migalhas, ó Pai, estas migalhas da cura, estas migalhas da salvação, estas migalhas da libertação, ó Deus, sobre o teu povo, ó Pai, sobre esta tua igreja, ó Deus, que veio ouvir a tua palavra. Pai amado, ajude a cada um, ó Deus, os irmãos pela internet, ó Deus, que eles recebam a sua porção, que eles recebam a cura, que eles recebam, ó Deus, a ajuda do Senhor, a força do Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia. Deus amado, muito obrigado, ó Deus, por tua palavra viva, esta palavra que é espírito e vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, vamos dizer graças a Deus, glórias a Deus por esta palavra, porque Deus nos permitiu tomar esta decisão precisa e correta. Nós vamos dizer assim, ó, Deus continue abençoando o evangelista Efraim Alves. E ainda com as nossas mãos levantadas, nós nos despedimos do nosso pastor, juntamente com sua família, pastor Joaquim Gonçalves. Abraço fraternal. E agora você despeça um do outro, diga Deus te abençoe. Domingo próximo agora, depois de amanhã, Santa Ceia do Senhor, viu? Santa Ceia do Senhor aqui em Goiânia. Amanhã, 7 horas da manhã, momento de meditação. Venham todos, e 16h30, reunião com os evangelistas.